Aos poucos, Bahias vai retomando o ritmo normal da vida pacata que o povoado sempre teve. O futebol do fim de semana, o jogo de baralho, os cultos e as missas nas igrejas do lugar, são todos indícios de que os moradores querem mesmo é tocar suas vidas de forma tranquila. Mas quem vê toda essa tranquilidade não pode nem imaginar o que foi a tarde do dia 30 de abril. O que tinha tudo para ser um domingo de calmaria se transformou no primeiro grande conflito entre índios e moradores. 2 sítios foram ocupados quase ao mesmo tempo no que os índios chamam de retomada de território. O primeiro foi este, Sítio Santa Fé, onde moram há mais de 25 anos seu Alamilo e Dona Socorro, numa área de 6 hectares cuja escritura eles fazem questão de exibir. Eles chegaram e disseram, olha, aqui agora é nosso, me dá a chave. Aí eles deram a chave e aí tira as coisas de vocês. Aí eles foram tirar, eles bateram no pequeno e eles se agarraram aí. Bateram nos seus filhos? Bateu no... Aí eles entraram aí, bagunçaram lá dentro, mijaram dentro de casa, levaram R$50, tinha um lá em cima com uma espingarda, tinha um sentado bem aí com uma espingarda assim, uma 20, e outro com outra espingardinha, bem aí tinha um com uma flecha, outro bem também, mas ninguém se tocou para mim e nem eu para ele. Aí ficamos todo mundo sentado, esse era mesmo, se sente. Nós sempre ficamos conversando aí. Mas o senhor não ficou com medo na hora que o senhor chegou, por exemplo? Na hora que o senhor chegou, eles já tinham feito uma opção de coisa, estavam armados. O senhor não ficou com medo de chegar e enfrentar esse pessoal todo assim, não? Não, porque... Eles eram mais ou menos 15 pessoas? Não, eu não fiquei com medo, porque eu não sou gente de atacar ninguém. Eles me conhecem, sabem que eu não vivo fazendo essas coisas, eu não merecia aquilo, naquele momento. Se eu entrasse com alguma violência, eles reagiam. E eu não queria aquilo aqui dentro de casa. E aí foi isso que eu evitei tudo isso aí aqui. Por toda a casa estão ainda as marcas da retomada e da passagem dos índios, nem sempre tão pacífica. Mas, de alguma forma, o que poderia ser um confronto foi apaziguado. Aí eu fui conversar com eles. Aí eu digo, olha, por que vocês estão aqui? Não, porque isso aqui nós temos direito, é nosso. Eu digo, olha, mas não é bem assim. Aí eu disse assim, olha, o que é que vocês estão querendo mais? Ele disse, não, nós estamos aqui para conversar com você. Por que você nunca foi mais lá onde nós? Eu digo, eu nunca fui convidado. E se eu fosse lá, eu ia lhe oferecer talvez que vocês não me aceitaram. Tudo bem, senhor. Olha, com você não acontece mais nada aqui, nós vamos sair numa boa e nós não queremos nada. Mas a paz durou pouco por estes lados. Logo adiante, outro sítio foi retomado e por aqui as coisas não foram tão tranquilas. Cerca de 60 índios e mais de 200 moradores se enfrentaram nestas terras numa luta que por pouco não teve um resultado ainda pior. Estas cenas não dão a exata dimensão do que aconteceu e de como a situação ficou descontrolada. A justiça tem que fazer alguma coisa. Como a senhora acabou de citar, a gente já correu atrás. A área reivindicada pelos gamelas é equivalente a 14 mil hectares e foi doada a eles no tempo do Império. Mas na década de 50, essa etnia chegou a ser considerada extinta pelo Estado brasileiro. Mas de uns 3 anos para cá, ela ressurgiu com força total e está brigando com todas as armas que tem e com tudo que pode pela terra que lhe pertence. Desde quando começaram as retomadas, em novembro de 2014, já foram 9 as propriedades ocupadas pelos índios. Esta foi a primeira fazenda retomada e se transformou em uma aldeia, a aldeia Piraí. Aqui foram erguidas cabanas, mas que já estão abandonadas e o mato está tomando conta do local. Enquanto isso, em Viana, ou mais especificamente no povoado Santeiro, é muito fácil encontrar quem teve a casa retomada ou ameaçada de ser retomada pelos índios. O primeiro sinal de que isso pode acontecer é a cerca cortada. Isso sinaliza que aquele local pode ser ocupado a qualquer momento, o que acaba gerando apreensão e medo. Queria para a gente dar conta do senhor que é dono do terreno, da casa que estava cedida para a gente morar, eu e meu esposo. Tínhamos vindo de São Luís, né? Devido a ele estar desempregado, ele cedeu a casa para a gente vir morar, perto da minha família. E quando eu cheguei do serviço, eles tinham aproximadamente uns 40 índios, com crianças, pessoas mais idosas, jovens, todos armados,
tanto de espingarda como de flechas. Não é flecha de pau como eles mostram. A flecha deles é de ferro. E uma flecha daquela, se tivesse pegado em alguém, tinha ferido. Então um índio estava com uma flecha na direção da barriga do meu esposo e outro estava pedindo para a gente sair, dando pressão em cima da gente, para a gente sair da casa e dar conta do dono da casa. Eu fui chegando de Viana, saltei lá com meu filho, do carro dele. Aí não deu nem tempo de eu atravessar para cá, porque eles já estavam, botaram os carros aí na frente, para as pernas não olhar de lá. Foi Deus que guiou, que eu não vim para casa, que talvez até se eu viesse eles vinham atrás de mim, não é? Aí foi quando eles estavam cortando, tocando fogo e cortando e... Mas eles já tinham assim, ameaçado, já tinham mandado recado, vão dizer que iriam ocupar sua casa, que iam quebrar, não? Não, não mandaram, somente cortando meu arame. Então... Ainda mandaram uma ameaça assim uma vez. Mandaram nos convidar para a gente ir numa reunião lá na aldeia, eu e meu filho. Mas para a gente não ir no nosso carro, porque se nosso carro entrasse lá, eles bagunçavam. Dona Maria de Lourdes Nunes tem 82 anos e mora aqui desde que casou há mais de 60 anos, quando, segundo ela, tudo aqui era só mato e a rodovia era apenas um sonho. Mas para saber mais sobre todo esse conflito, fomos ao encontro dos Gamelas. Pegamos a estrada que vai para o município de Tinha e logo adiante uma placa no poste avisa que já estamos em território indígena. Em seguida, encontramos a aldeia Cajueiro, onde estão agora todos os índios. Mas entrar aqui não é muito fácil, precisa de autorização dos que estão lá dentro. Depois de um tempinho de espera, o índio Calcrê Gamela nos recebe e começamos a conversar. O líder nos recebe, mas vai logo avisando que ainda não é uma entrevista. Ele quer só saber que tipo de informação nós queremos. Mas mesmo informalmente vai me contando toda a história, fala das razões da retomada e por que os conflitos começaram. Que a partir do que esse povo que vive aqui foram mandados da região de Viana para cá, na região do Baixo Pindaré, houve uma época que eles foram, alguns não concordaram com essa civilização, de não querer aceitar a nossa diferença. Só que eles não entendem, nós fácil não entender, que a gente sempre permaneceu aqui. Só depois de saber tudo, ele vai conversar com os outros índios numa espécie de assembleia improvisada para decidirem se aceitam ou não a nossa presença lá e a divulgação das informações. Eu também tenho que me apresentar e explicar para todos agora por que estamos aqui. Se a gente escutar sonado, a gente fica pensando, os índios estão invadindo as casas dos brancos, vamos dizer assim. Se a gente escutar vocês, os índios vai dizer, os índios estão tomando os territórios, então a gente está ouvindo as coisas para saber o que aconteceu, por que esses conflitos estão acontecendo agora. Depois de vencidas as primeiras barreiras, aí sim fica mais fácil e todos querem falar. Alguns de um jeito mais contido. Foram mentir e botar toda essa comunidade contra nós, dizendo que nós vamos tomar casa. E nenhuma delegacia daqui da região não tem registro nosso, como se fosse tomar casa ou expulsar alguém do seu local. A gente não quer tirar morador nenhum, que ele está morando, tem outro que não tem nenhum lugar de fazer uma sentina. Ele não tem um lugar de fazer uma sentina, mas ele está induzido pelo povo que começaram a falar aqui. Esses índios vão tomar a casa de vocês, vão derribar a casa de vocês. Mas é só mentira, senhor. Isso daí não tem como a gente fazer uma coisa dessa com uma pessoa pobre. Outros de forma bem indignada. Seus parentes derramando seu sangue. Por nós, tá vendo? Por nós. E a hora que nós precisamos, o governo ainda fez seu mandado dizer de televisão que não tem verba para ajudar nós. O comportamento e indignação de Agra Gamela pode ser justificado pelas próprias características da etnia. Os Gamelas fazem parte do tronco G, formado por índios guerreiros, os chamados mármores, sempre prontos para a luta. Ao contrário dos Guajajaras, por exemplo, do tronco Tupi, que são mais flexíveis. A coordenadora do Conselho Indigenista Missionário, Rosana Diniz, alerta que muitas outras etnias podem aparecer a partir de agora por conta da exposição dos Gamelas. São as etnias já consideradas extintas, mas que, na verdade, foram apenas silenciadas. Os clenhês já nos procuraram há um tempo, justamente reivindicando isto, que eles foram considerados extintos do ponto de vista oficial, mas eles não estão extintos. E eles justamente estão procurando apoio para que eles possam reaver o território. Eles mantêm a língua, embora tenham 4 falantes,
é considerado uma língua quase morta, né? Quase morta, mas existe uma possibilidade do povo retomar tudo isso a partir do momento que o governo brasileiro providencie um território para que eles possam viver, né? Então outras etnias podem, ao longo deste tempo, se autodeclararem como povo. Você acha que a participação da igreja dentro desse conflito todo, qual é a importância que tem, ou ela serve como uma, vamos dizer assim, como uma ponta de explosão para todo esse conflito? Não, a igreja, a importância que ela tem é de dizer, e que fique claro de uma vez por todas, que esse problema ele está dentro de uma possibilidade de resolução pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem condição de resolver isso. E a igreja, a função dela é dizer isso claramente. Porque a igreja também tem o seu corpo antropológico e o seu corpo jurídico. E a igreja, quando vai para esse debate, ela vai não fomentando conflito, ela vai dizendo que esses povos têm direitos. E que esses povos, então, devem ser a eles assegurados esses direitos. Então, o papel da igreja não é de incitar. O papel da igreja é de receber essas demandas desses povos e apoiá-los, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista antropológico e do próprio ponto de vista de uma opção da igreja que faz essa opção pelos excluídos, pelos povos empobrecidos. O processo de regularização do território dos Gamelas se arrasta na FUNAI, mesmo depois da realização de uma assembleia de autodefinição da etnia, quando a partir de então começaram as ameaças. E mesmo a fundação tendo feito o levantamento da existência de mais de 1.450 índios só nesta área. Se existe uma possível explicação para todo esse conflito, é a seguinte: a partir do trabalho da FUNAI de delimitação e demarcação das áreas indígenas, todas as outras escrituras que estiverem na posse de qualquer pessoa perde a validade, ela fica nula e a pessoa passa a não ter nenhum direito a nem a indenização da terra que tem dentro desse território. Mas alguém pode argumentar que o documento em poder dos Gamelas também já perdeu a validade, é de 1759, bem antes de 1822. Mas com isso, o que eles querem dizer é que eles já têm uma historicidade, eles não estão reivindicando essa área toda, eles estão querendo apenas que seja cedida uma área para eles na terra que é deles de direito. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rafael Silva, acompanha essa situação desde o começo e sabe exatamente os contornos que ela foi tomando ao longo do tempo, o que, de certa forma, explica toda a situação de hoje. Essa definição da área não tem nenhuma demanda dos indígenas Gamela dizendo quantos hectares são, certo? O documento histórico de 1759 da coroa portuguesa, ele demonstra a existência dos indígenas Gamela já pelo menos há mais de 2 séculos aqui, correto? Mas a definição de área é de acordo com o trabalho do grupo técnico da FUNAI. Pois é, e a demora no resultado desse trabalho não pode prolongar ainda mais esse estado de medo, esse estado de insegurança que está existindo aqui? A situação de insegurança generalizada de todo mundo, inclusive de proprietários, passa pela demora do trabalho do Estado brasileiro e especificamente o trabalho da FUNAI. Mais de 400 processos de demarcação de territórios indígenas em todo o país estão tramitando hoje na FUNAI. E mesmo quando os conflitos explodem, pouco pode ser feito pela Fundação para agilizar essa tramitação, porque quase todos são situação de emergência. Por isso, o governo do Maranhão tomou a iniciativa de propor bancar os custos da implantação do grupo de estudos da demarcação do território dos Gamelas. O governo do estado tem participado com a segurança pública, que é proteção para todas as pessoas que estão na área de conflito, para que seja garantida a ordem pública e se evite novas situações de violência que venham colocar em risco a segurança das pessoas. Ao mesmo tempo, o governo do estado do Maranhão ofereceu apoio à FUNAI para a constituição do grupo de trabalho, que é uma questão fundamental para que se encontre uma solução pacífica ao conflito. E tendo pessoas que se autodeclararam indígenas, essa é uma questão afeita ao governo federal. Uma comissão de deputados federais foi até Viana para ver de perto a situação dos Gamelas e descobrir o que pode ser feito pela Câmara Federal. Em reunião com os índios e seus representantes, eles garantiram que vão lutar para facilitar o entendimento entre as partes envolvidas para acelerar os resultados. Infelizmente, a FUNAI deveria ter feito o estudo antropológico há muito tempo e não realizou. E a gente tem que fazer essa luta.
Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, o município de Viana está em uma das zonas de maiores conflitos agrários do estado, com registro de 15 casos só no ano passado. E vale lembrar que 34% do território maranhense é dominado por conflitos por um pedaço de terra. E esses confrontos levam a situações inusitadas, como essa que encontramos no povoado de Santeiro. Dona Varinta Souza tem 102 anos e sempre viveu por aqui, onde criou seus 9 filhos. Com poucos momentos de lucidez, ela conversa comigo e diz que sabia que esta era uma terra de índios, mas que nunca tinha ouvido falar de brigas. Mas lembra que não é índia e que nenhum dos seus filhos o são. Apareceu agora, depois de já eu velha, que apareceu. Nunca tinha visto. Seu Evangelista é filho de Dona Varinta, mas só que, ao contrário de todos os outros filhos, ele resolveu se declarar índio e está participando de todas as movimentações que estão acontecendo lá naquele acampamento. Seu Evangelista, eu não estou entendendo. Sua mãe disse que não é índia, seus irmãos não são índios. Como é que o senhor agora se declarou índio? Como é que está? Que negócio é esse assim? É porque eu estou lá no meio do movimento, né? Porque eu moro lá, Taquaritiba. Eu moro lá. E para mim dizer, eu não estou junto com eles no meio dos índios, de repentemente, aí não dá certo, né? Papai morreu com 100 anos, né? E aí, sempre aqui, permanecendo aqui. E aí, de qualquer maneira, a gente é descendente, tem que ser. Espera aí, porque eu já conversei com sua mãe, ela me disse que ela não é índia, o marido dela não era índio. Como é que o senhor é índio? E aí ficou meio difícil, não ficou? Eu é que digo que agora ficou meio difícil para eu entender. Como é que sua mãe e seu pai não são índios? Seus irmãos também me disseram que não são índios. Só nasceu um índio nessa família. Um negócio aqui eu não entendo direitinho. Mas quando o papai era vivo, eu, aliás, era mais novo também, aí sempre ele tinha um parente que era a língua dos índios. De vez em quando eles vinham visitar ele. O que o senhor acha dessa história? O senhor vai se declarar aí? Não, eu não vou. Eu vou ficar assim mesmo, do jeito que eu estou. Porque aí eu não vou participar, a mesma coisa que eles estão fazendo isso. Eu não aceito isso, não sabe? Aí eu não vou, fico aqui mesmo de lado, escutando só o que eles estão dizendo para lá. E a senhora também vai virar índia ou não? Não vou. Mas e seu irmão se declara índio? Ele acha que de alguma forma ele também é descendente de... Que mamãe não é índia, papai também não era, eu não passei índia, como? Área de 530 hectares, próxima à Bahia e fruto da disputa fundiária, abriga 730 famílias gamelas. Mas essa disputa acaba mostrando sua face mais cruel quando gera vítimas de todos os lados. Sejam elas índios ameaçados e feridos quando reivindicam seus direitos, ou não índios que acabam envolvidos em um conflito por motivos alheios à sua vontade. Como seu Bajaco, ou melhor, Carlos Augusto Nascimento, caseiro da propriedade do confronto do dia 30 de abril. Intimidado com as cenas que viveu, quer abandonar o emprego e passar a viver bem longe daqui. Não para de pensar na esposa que viveu mais de perto os perigos da retomada. E não tem como a gente não se emocionar com a história dele. Eu cheguei, quando eu vim de comprar farinha, eu cheguei e achei eles dentro da casa aí, com minha mulher de refém. A minha mulher estava no estado de choque, estava não tá. Eu também fiquei muito nervoso, ainda estou. Larguei minha casa, aonde é que eu vivo. Força. Trabalhando, para poder sobreviver desse dinheiro que eu trabalho. E hoje minha situação está desse jeito. Larguei minha casa, tanto que eu trabalho, minha mulher está... Se o senhor chorar, eu vou chorar junto, então nós vamos ficar todos os dois aqui chorando. E a partir de agora, seu Bajaco, o que o senhor vai fazer? A partir de agora eu larguei a casa, meu serviço. Deus vai decidir minha vida. Você está com receio de ficar aqui, nessa propriedade, mas na verdade o senhor mora aqui perto também. Não fica com receio de ficar aqui nessa mesma área, não? Não fica, mas eu fico com receio de ficar aqui na mesma área, porque é a área mesmo que é a mesma área. Só porque acontece o seguinte, eu não tenho para onde eu vou. Eu ir para dentro da cidade, eu vou ver de quê? Eu sei trabalhar com gado, trabalhar de roça.
Eu vou para a cidade, eu vou fazer o quê? Já que eles dizem que a área de Viana, Matinho e Penalva é deles, como eu digo logo, abreja essa cidade deles. Eu vou ficar fazendo. Eu vou para Viana, a mesma coisa, vou para Matinho, a mesma coisa. Aí, eu ficar aqui, Deus é que sabe o que é. Você só não quer ficar aqui, nessa propriedade? Não, eu de ficar, eu ficaria. Eu não posso ficar mais por causa da minha mulher. Obrigada pela entrevista e por dividir essa emoção toda com a gente, tá? Muito obrigada.